A dupla Vitor Moreira e Lauro Lopes, como está o clima de Atlético e Cruzeiro para esse grande clássico de logo mais na Arena? De um lado, a briga para se afastar ainda mais do Z4. Do outro, a luta para se manter na disputa pelo título. A 7 pontos da zona de rebaixamento, o Atlético vai em busca do alívio na tabela de uma nova vitória no clássico, algo que não acontece há 3 partidas. Nos últimos jogos, o Galo soma um empate e 2 derrotas para o rival. Pela eliminação na Copa do Brasil, a gente fica um pouquinho, meio que ficou frustrado, né, pelo que aconteceu. E eu acredito que vai ser um grande clássico, né? A gente sabe que clássico é sempre bom para quem assiste. A gente vai lutar, vai guerrear para buscar os 3 pontos. Com boas lembranças dos últimos clássicos, o Cruzeiro segue na 3ª posição do Brasileiro, a 6 pontos do líder. Mas sem vencer há 3 partidas na competição, o time celeste quer usar o confronto para reagir no campeonato. A gente fez grandes primeiros tempos, onde não conseguia talvez ampliar a vantagem, ou mesmo com o Sport fazer o primeiro gol. E depois, o segundo tempo, a gente caiu um pouco de nível e não conseguia manter esse ritmo. Mas com certeza, um clássico é importante, todo mundo sabe, e o Cruzeiro vai tentar se focar em dar o melhor. Para mudar o retrospecto recente do clássico, o Sampaoli fez testes durante a semana. O argentino deve montar um time um pouco diferente das últimas partidas, principalmente por conta dos desfalques, Vitor. Pois é, Lauro. O Cruzeiro também não vai ter nomes importantes em campo, mas ao contrário do rival, ganhou reforços vindo do departamento médico. O técnico Leonardo Jardim pode ter até 3 retornos aqui na Arena. O zagueiro Jonathan Jesus, o volante Christian e o atacante Wanderson treinaram normalmente durante a semana e estão liberados para jogar. Em contrapartida, Fabrício Bruno está fora do confronto. O jogador esteve em campo ontem pela seleção brasileira no Japão. A lista de desfalques defensivos do lado alvinegro é ainda pior. Por motivos diferentes, Alonso, Lianco e Vitor Hugo são ausências garantidas. Mesmo com uma fratura na mão, Ivan Roman pode ser utilizado na partida. Igor Gomes suspenso e Alan Franco convocado pelo Equador também não ficam à disposição de Sampaoli. Cada time com os próprios problemas e um objetivo. Todo mundo em busca dos 3 pontos e da superação no clássico. Maravilha, daqui a pouco o Fael e o Gão vão comentar os times e dar a escalação provável para esse clássico de logo mais na Arena, 21h30, Atlético e Cruzeiro. Paulo César Zanovelli da Silva, que é da FIFA desde 2023, já protagonizou algumas arbitragens que eu aposto que a bancada vai falar alguma coisa. Quer ver? Ele é lá de Juiz de Fora, é autônomo, tem 35 anos, Fael. Mas é aquilo que eu falei, um árbitro que apita quase todo fim de semana, 2 vezes por semana às vezes, apita aí 8 vezes no mês. Você pega um histórico dele de 10 anos, você vai pegar um jogo aqui, um jogo ali e tal. O problema é o árbitro recorrente. Exato. Tanto que quando você fala no Zanovelli, você tem Perfeito. que pesquisar alguma coisa para achar lance questionável. Isso. Então, o que preocupa a gente é mais aquele árbitro que está toda semana na A gente manchete. comentou, inclusive, ontem, quando falaram que era ele, assim, tal, na hora que falou Zanovelli, a gente ficou assim, ó, deixa a gente procurar alguma polêmica com o Cruzeiro ou com o Atlético. A gente parou para pensar, tem aqueles árbitros que na hora que você fala sempre tem uma polêmica. No caso dele, a gente tem que pensar, pesquisar realmente e tal, e aquilo concordo com o Fael. O árbitro recorrente, Léo, é que é a nossa preocupação. Que apita 8 jogos, desses 8 jogos, 6 tem polêmica. Pode ser que queima a nossa língua? Pode. Árbitro, zagueiro, Porque goleiro... no Brasil, meu amigo, árbitro, zagueiro e goleiro, Mas ele já foi árbitro de vídeo, agora no Brasil até uma turma que estava no apito está indo muito como o Braulio da Silva Machado, está indo muito pro VAR nesse momento, como o Caio, o Max Augusto também. Porém, é um árbitro experiente também. Eu acho que tem que saber controlar os ânimos, principalmente depois de uma eliminação na Copa do Brasil, que você pode ter provocação dentro de campo, você pode ter uma turma chegando junto. Árbitro não tem que colocar fogo no jogo. Tem árbitro que esquenta o jogo e piora todo. Tem árbitro que sabe administrar e esfriar uma situação. Se recorda de compensação, Bosquilha e o Rodrigo. né? O Rodrigo tá no VAR, o Ferreira. Isso, mas enfim. O 2021, vocês se recordam?
expulsão do William Potker, do Hulk, pelo Lembramos, Zanovelli, Lembro. no clássico, né? Mas ele foi bem naquele jogo, não teve nenhuma polêmica. Ano assim, passado não. teve uma pendenga com o STJD, jogo Fluminense e São Paulo. Isso, nada que 2 a envolva o 0. Cruzeiro Atlético Você também. teve que ir lá em 2021 e a gente está em 2025, tá vendo? Entendeu? Mesmo assim, expulsão de discussão mesmo do jogador. Força para o juiz forano, então, Paulo César Zanovelli, nesse jogo que está na boca do povo. Primeiro, a substituição no telão do Alterosa Esporte. Rafael Lima. Trugão, o visitante muitas vezes indigesto, né, Gão? O que o Jardim está preparando para esse clássico? Muitas vezes não, indigesto. E no Mineirão também. O Cruzeiro tem mais vitórias na Arena MRV e no Mineirão sobre o Atlético. Leopoldo Siqueira, a única alteração que vamos ter realmente, o Fabrício Bruno, que serve a seleção brasileira, vai ser substituído pelo Jonathan Jesus. Vamos de Cássio, Jonathan Jesus. Vidalba, confio muito nessa defesa aqui. Vamos de William, não me surpreenderia também se ele colocasse o Cauã Moraes para jogar deste lado também, porque foi muito bem, mesmo no jogo contra o Sport, que a gente teve dificuldades, ele foi muito bem e impôs velocidade. Lucas Silva e Kaique. Teremos o Romero, essa dupla aqui, evidentemente, sempre fazendo essa transição rápida. Confio na volta do Wanderson hoje. O Wanderson tem um forte físico, ele é muito forte fisicamente, se recupera rápido também. Acho que não precisaria também desse tempo para ele poder pegar ritmo de jogo, porque ficou fora, se recuperando de lesão nesse momento. E é muito importante. Às vezes a torcida critica, atacante tem que fazer gol. Só que ele, quando ele não está em campo, eu percebo esse lado esquerdo do Cruzeiro um pouco inofensivo. Se não for ele, vai ser o Arroio, e espero que o Arroio possa fazer muito bem a função do Wanderson aqui. Matheus Pereira, que atualmente é o melhor 10 do Brasil, com grandes assistências, e se melhorasse um pouco, se os nossos atacantes melhorassem um pouquinho a finalização, e não estou falando do Caio Jorge nesse caso, seria o líder de assistências isolado por uns 3 anos, talvez, aqui no Brasil. O Christian fazendo essa função, recompondo sempre aqui para ajudar nesse setor de marcação, assim como o Wanderson faz. Caio Jorge no ataque, que é a minha grande confiança para fazer a diferença e sair vencedor mais uma vez da Arena MRV, Leopoldo Siqueira. Ô, Gal, que estratégia tática você acha que o Jardim vai adotar, ou que você gostaria que ele adotasse no jogo fora de casa com um adversário que vai ter total torcida e que também precisa muito vencer? É abafa? É esperar? Como você acha que é a estratégia ideal? Léo, veja bem, no Mineirão, no primeiro turno, o Cuca, que era o treinador do Atlético na época, ele colocou um caminhão, paredão, colocou uma muralha da China na frente do gol para que o Cruzeiro não pudesse atacar e agredir o Atlético naquela situação. Na Copa do Brasil foi diferente. Eles precisaram sair para o jogo e agora eles têm que dar uma resposta para a torcida deles. Então o Cruzeiro vai para cima fazer esse abafa, sem dúvida nenhuma. Então os primeiros 30 minutos serão cruciais para a gente entender como vai funcionar a partida. O Atlético vai ter que sair para o jogo para dar uma resposta para sua torcida. Em contrapartida, sabe da velocidade que tem esse time do Cruzeiro, principalmente com o Matheus Pereira e essa ligação rápida do Romero e o Lucas Silva encontrando o setor ofensivo do Cruzeiro. Leopoldo. Maravilha, Gão. Volta para cá.